Bom dia, irmãs. Estou aqui a convite da Adri e da Dai, do canal delas, com Jesus. E continuando o tema que nós estamos estudando essa semana sobre produtivas ou ocupadas. E eu quero trazer aqui rapidamente uma meditação que o Senhor trouxe ao meu coração. Então, dividindo aquele texto de Romanos 12, 2, que fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A verdade é que a pergunta que a gente faz é o quanto da nossa ocupação com as coisas de Deus tem gerado produtividade dentro do reino de Deus. Essa é a pergunta que Deus colocou no meu coração, porque muitas vezes nós passamos os dias ocupadas com informação sobre as coisas de Deus. Nós ouvimos pregações, nós trocamos de um para outro, nós temos acesso a muita informação hoje. Mas, na verdade, o que vai fazer diferença na nossa vida é o conhecimento com o auxílio da revelação do Espírito Santo. Porque sem a revelação, o conhecimento não vai fazer diferença também. Ele vai só nos tornar cheios e orgulhosos por termos muito conhecimento. Porque é isso que o conhecimento faz. O conhecimento sem discernimento, ele gera orgulho, ele não gera transformação. E, na verdade, é como se a gente comesse muita comida e a gente engorda, mas a gente não tem saúde. Então, Deus tem nos levado a pensar sobre o quanto da palavra que nós temos estudado, das meditações que a gente tem lido, o quanto de tudo aquilo que a gente tem comido da palavra tem gerado realmente transformação na nossa vida. Porque isso é o objetivo, é isso que o Espírito Santo quer. Ele quer nos transformar a nossa mente, transformar o nosso coração e transformar as nossas atitudes em relação ao nosso marido, em relação aos nossos filhos, em relação às pessoas ao nosso redor. Será que as pessoas estão vendo transformação nas nossas vidas, o quanto nós temos nos dedicado em ouvir, em meditar na palavra de Deus? Então, o chamado hoje, mulheres, é para que nós nos tornamos, sim, produtivas a partir de um conhecimento com discernimento. Que o Espírito Santo venha estar revelando a nós aquelas palavras que Ele quer ministrar ao nosso coração e que nós possamos ficar mais tempo naquelas palavras que o Espírito Santo diz: é nessa área que eu preciso que tu olhe, nessa área que eu preciso que tu atente. Porque se a gente não parar e não meditar mais tempo, não ruminar aquela palavra, ela não vai gerar transformação. Vai ser mais um tópico que a gente estudou. Eu já conheço essa palavra. Mas Deus não quer somente que a gente gere informação e vá acumulando informação. Ele quer gerar transformação para que então nós possamos nos tornar produtivas, glorificando o nome dele, indo em direção ao propósito que ele tem para as nossas vidas. Sem revelação não há transformação. Então, que isso possa ser o desejo do nosso coração, a nossa busca diante dele, que nós possamos nos render buscando em Deus, deixar a ocupação da nossa mente de lado, e não só a ocupação física, mas a ocupação mental, com muita informação, mas deixar de lado e buscar, então, um conhecimento através da revelação, do discernimento de espírito, para que haja verdadeira transformação, a fim de que nós venhamos a cumprir o nosso propósito. Então, nós todos os dias buscarmos diante de Deus o que Ele quer transformar na nossa vida naquele dia. Ele vai trazer uma palavra. Uma das meditações que você vai ler vai falar direto ao seu coração, sua alma. E ali Deus vai ficar ministrando aquela meditação durante o dia. E aquilo precisa causar em nós a transformação que Deus quer.
para que então nós possamos avançar cada vez mais a cumprir o propósito dele e então gerar reino, domínio do reino dele na terra. Nós somos chamadas a exercer governo para declarar assim na terra como no céu. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas, que nós venhamos a ser o instrumento que ele está nos preparando para ser. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Beijo.